Olá, seguidores! Como pode o jornalista, no cumprimento do seu dever profissional, encontrar o seu fim durante uma reportagem investigativa? Quantas vezes tentamos lutar pelo que é certo? Nem sempre conseguimos. Um homem fez isso bravamente, usando ferramentas importantes como a investigação e a imprensa. Sim, seguidores, esse homem tinha a imprensa ao seu lado. Mas em contrapartida existiam traficantes e malfeitores em seu caminho. E foi por causa disso que a sua história e o seu legado acabou da pior maneira possível. E esse homem, seguidores, se chamava Tim Lopes. Seu nome de batismo era Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, gaúcho, nascido em Pelotas no dia 18 de novembro de 1950, faleceu no Rio de Janeiro dia 2 de junho de 2012. Era jornalista, chegou à TV Globo para atuar como repórter investigativo em 1996, onde ficou até a sua morte. Tim Lopes foi casado durante 10 anos com a estilista Alessandra Wagner. Além disso, ele tinha um filho de um relacionamento anterior. O caso do crime contra Tim Lopes foi listado pelo Brasil Online, conhecido popularmente como BOL, ao lado dos 22 crimes que mais chocaram o país. Tim Lopes cursou jornalismo na Faculdade Hélio Afonso, conhecida popularmente como Faixa, situada no Rio de Janeiro, e seu primeiro trabalho foi na revista Domingo Ilustrado, do jornalista Samuel Weiner, como contínuo. Quando começou a fazer reportagens de rua, passou a ser chamado de Tim Lopes. Segundo amigos, o nome artístico teria sido dado pelo próprio Samuel Weiner, devido à semelhança do jornalista com o cantor Tim Maia. Uma de suas primeiras reportagens foi publicada na década de 70 no jornal alternativo O Repórter. A matéria relatava as precárias condições de trabalho dos operários na construção do metrô, no Rio de Janeiro. Para produzi-la, Tim Lopes trabalhou como peão na própria obra. Isso significa, seguidores, que esse seria o estilo de trabalho do Tim Lopes dali para frente. Ele se infiltrava disfarçado no local onde os problemas aconteciam. Assim sendo, ele se arriscava, porém ele conseguia trazer para suas reportagens a veracidade do que estava fazendo da maneira mais clara possível. Tim Lopes trabalhou também na sucursal do Rio de Janeiro, da Folha de São Paulo, nos jornais O Dia, Jornal do Brasil, O Globo e na revista Placar. Depois ele foi para a TV Globo, onde passou por uma série de reportagens do programa Fantástico que promoviam encontros de familiares de vítimas com assassinos presos. Tim Lopes internou-se por 2 meses numa clínica para dependentes químicos, para uma reportagem sobre o assunto. Em 2001, Tim Lopes foi um dos ganhadores do Prêmio ESSO. Era considerado pelos colegas de profissão como um dos mais corajosos e audaciosos repórteres investigativos em atividade. Tim Lopes desapareceu em 2 de junho de 2002. Depoimentos de narcotraficantes presos indicavam que ele teria sido sequestrado e morto entre as 22 horas e meia-noite daquele dia. Sua morte só foi confirmada no dia 5 de julho de 2002, depois de exames de DNA feitos em fragmentos de ossos encontrados no cemitério clandestino. No entanto, um grupo de advogados, duvidando de tal hipótese, pediram que as ossadas atribuídas supostamente a Tim Lopes fossem examinadas em uma nova perícia, para que o inquérito fosse reaberto novamente. No dia do seu desaparecimento, Tim Lopes, com 51 anos na época dos fatos, deixou seu apartamento na zona de classe média que morava no bairro de Copacabana para ir à favela da Vila Cruzeiro. Antes, primeiro, ele passou em seu escritório na Rede Globo.
Chegou ao conhecimento de Tim Lopes que uma gangue de traficantes de drogas que controlava aquela região estava dando um baile funk naquela noite. Então ele chegou na Vila Cruzeiro e foi informado pelos moradores locais da área que os traficantes estavam promovendo a prostituição infantil no baile que lá acontecia. Agora, seguidores, vamos colocar um flashback aqui nessa narrativa, que eu vou falar sobre o que aconteceu alguns dias antes da data do desaparecimento de Tim Lopes, para que vocês compreendam um pouco melhor essa história. O que ocorreu foi que alguns dias antes dessa noite do baile funk na Vila Cruzeiro, Tim Lopes confidenciou aos colegas que queria dar um tempo na agitação e violência da cidade. E ele queria encontrar um retiro rural, em algum lugar onde ele pudesse se recuperar. Tim Lopes fez questão de salientar o seguinte: quanto mais fundo na selva, melhor. A consciência de Tim Lopes sobre as drogas, o crime que assolava a cidade e a falta de serviços sociais para os jovens liderarem com esses problemas pareciam esgotar as suas energias. As comunidades pobres do Rio foram negligenciadas por décadas e foram consideradas fora do controle do Estado. Preenchendo esse vácuo de poder estavam jovens traficantes de drogas que patrulhavam as favelas com armas automáticas. Além da venda de drogas em certas favelas, os traficantes exploravam intimamente menores da comunidade em seus bailes funks, às vezes forçando as meninas a serem abusadas em público contra uma parede nesses eventos. Os moradores diziam a Tim Lopes que as meninas da comunidade local que não participavam do baile funk eram alvo de represália dos criminosos. Como os moradores da Vila Cruzeiro não podiam ir à polícia para obter reparação, eles procuraram ajuda em Tim Lopes. Nassib Elias Sobrinho, então presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio, afirmava o seguinte: Tim Lopes foi chamado pois não tinha ninguém para ouvir seus problemas. A comunidade muitas das vezes contou à polícia, e nada foi feito. Voltando para o dia dos fatos, depois de sair do escritório naquela tarde, nos estúdios de televisão da Rede Globo, onde Tim Lopes deixou o celular, a carteira e a camisa social, ele foi ao Shopping Penha, onde montou uma câmera escondida. Assim ele a colocou dentro de um pequeno pacote em sua cintura, pois um dos propósitos desse baile funk era atrair multidões de outros bairros. Assim sendo, Tim Lopes entraria disfarçado e ele não se tornaria um alvo em si. Mas Tim Lopes incorreu num erro crucial, seguidores. Com o relatório do Feirão das Drogas que ele fez no ano anterior, Tim Lopes havia recebido muita atenção da mídia e levado a polícia a fazer muitas detenções. Além disso, após receber o prêmio, a sua imagem se tornou bastante popular. Naquela tarde, Tim Lopes decidiu filmar uma boca de fumo ao longo da Rua 8, na favela da Vila Cruzeiro. O objetivo dele era ter imagens de drogas e armas, como fez em 2001 na favela da Grota, no Complexo do Alemão. Só que Tim Lopes incorreu em um segundo erro. Mais tarde, soube-se que antes dessa noite, Tim Lopes havia feito filmagens recentes na Vila Cruzeiro em 3 ocasiões diferentes. Já na Vila Cruzeiro, Tim Lopes foi a um bar e comprou uma cerveja. Depois atravessou a rua e ficou na calçada enquanto filmava traficantes armados que passavam de motocicleta. Tim Lopes foi abordado por 2 membros da facção criminosa que controlava a Vila Cruzeiro e a maior parte do Complexo do Alemão. Os traficantes eram André da Cruz Barbosa, o André Capeta, e Maurício de Lima Matias, o Boizinho, pois é comum no submundo do crime pessoas estranhas serem abordadas por traficantes da região para saberem o motivo delas estarem ali. O fato, seguidores, é que os criminosos começaram a desconfiar no momento em que souberam que alguém notou a luz da câmera escondida de Tim Lopes quando ele filmava os traficantes armados.
cara pegou devendo uma rapa. Maconha de 2! Pode 15! Pode 5! Ao ser confrontado, Tim Lopes afirmou que era jornalista da Rede Globo. E foi aí que ele incorreu no terceiro erro que lhe custou a vida. Os traficantes pediram as suas credenciais como jornalista. Como Tim Lopes não carregava suas credenciais quando trabalhava disfarçado, ele começou a ser espancado ali mesmo no local onde estava. Usando uma rádio da Nextel, os traficantes chamaram o chefe do narcotráfico local, Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, na sede da facção da Favela Grota, no Complexo do Alemão, para instruções. Eles foram instruídos a esperar por um carro que os transportaria até o topo da Favela Grota, levando junto com eles Tim Lopes, onde Elias Maluco esperava pelo que ele via como um troféu capturado. Os traficantes chegaram ao local com um Fiat Palio roubado, e antes de Tim Lopes ser colocado no porta-mala do carro, ele foi baleado nas pernas e nos pés. As fontes são conflitantes nessa informação. Depois disso, ele teve suas mãos amarradas para trás das costas. Só então ele foi colocado no porta-malas do carro e levado até Elias Maluco. Tim Lopes viajou por cerca de 5 quilômetros no porta-mala daquele carro e naquelas condições. Quando chegaram à Favela Grota, Tim Lopes foi recebido por Elias Maluco. Depois que tiraram o jornalista de dentro do porta-malas do carro, ele foi reconhecido por um dos traficantes, chamado Cláudio Orlando do Nascimento, o Ratinho. O jornalista havia filmado o Ratinho na Rua da Grota no ano anterior, enquanto o Ratinho limpava um fuzil automático que foi ao ar como parte do relatório do Feirão das Drogas. Também estavam presentes outros traficantes chamados Xuxa e Zeu. Em posse dos traficantes, Tim Lopes foi submetido ao Tribunal do Crime. Assim, os traficantes amarraram o jornalista numa árvore, e Ratinho estava convencido que foi Tim Lopes quem fez o relato da televisão no ano anterior, resultando em sua prisão, interferindo diretamente nos lucros das drogas da gangue. Por isso, ele insistiu que Tim Lopes tinha que morrer. Tim Lopes chegou a implorar por sua vida ali mesmo, e disseram que ele morreria. Um dos traficantes que estavam lá presentes disse mais tarde aos detetives que havia mais de 20 pessoas presentes no local do crime, mas que só 9 participaram do assassinato de Tim Lopes. A partir daqui, seguidores, Tim Lopes foi submetido a todo tipo de tortura que vocês possam imaginar e que eu não posso falar no vídeo para não correr o risco de que ele seja barrado pelo YouTube depois. Recomendo aos interessados para lerem com mais detalhes essas torturas, no caso do Tim Lopes, lá na Wikipédia do Google. Em respeito aos familiares da vítima e por questões de regulamento do YouTube, eu não vou citar essas atrocidades aqui. O fato, seguidores, é que após o ocorrido, a polícia foi informada que havia sangue em vários dos traficantes que estavam reunidos naquele local. E antes que a polícia chegasse ao local, Tim Lopes foi colocado dentro de vários pneus, coberto com combustível diesel e incendiado. Tal processo se chama micro-ondas. O fato, seguidores, é que depois que Tim Lopes foi até a Vila Cruzeiro fazer a sua reportagem investigativa, ele sumiu tanto para sua família quanto para os seus colegas de trabalho. A família, seguidores, eu não tive certeza se sabia ou não da reportagem que ele iria fazer naquele dia, mas seus colegas de trabalho certamente sabiam. E tudo indica que isso fosse um gatilho para que a polícia fosse acionada, e foi isso que aconteceu. Como já sabemos, seguidores, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. A verdade é que Tim Lopes foi dado como desaparecido ainda no mesmo dia em que ele foi sequestrado, torturado e morto. Pois antes de entrar na favela da Vila Cruzeiro, Tim Lopes foi precavido. Ele combinou com algum colega ou amigo que o esperasse do lado de fora da favela para que lhe desse uma carona para casa. Porém, Tim Lopes não apareceu para pegar essa carona no horário combinado. Ainda assim, o tal motorista continuou esperando por ele até a meia-noite. E foi nesse horário
que ele entrou em contato com a Rede Globo, que esperou por 11 horas até acionarem a polícia. Daniel Gomes era o inspetor e detetive-chefe da 22ª DP de Penha e ficou encarregado de investigar o caso do Tim Lopes. Um dia após o desaparecimento dele, Daniel estava sentado em seu escritório na delegacia quando foi notificado que um advogado da Rede Globo estava lá para vê-lo com um motorista que estava esperando por Tim Lopes do lado de fora da favela na noite anterior. Assim sendo, Daniel deu início às investigações. Ele foi até a Vila Cruzeiro e iniciou uma conversa informal com os comerciantes locais. E ficou sabendo que Tim Lopes chegou na favela à tarde e foi abordado por traficantes por volta das 20 horas. Ele observava que os moradores locais falavam sobre um homem que havia sido capturado e espancado pelos traficantes. Foi relatado que esses mesmos traficantes levaram o tal homem para o topo do morro da Vila Grota e o incendiaram no micro-ondas, construído em formação rochosa. Assim, Daniel foi direcionado ao local e lá encontrou ossos queimados, sangue novo e restos humanos. Parecia à polícia naquele momento que o destino de Tim Lopes havia terminado ali. Os restos humanos retirados naquele local foram levados para análise e depois disso, seguidores, ficou constatado por meio de testes de DNA que os restos mortais encontrados naquele local não pertenciam a Tim Lopes. Após 9 dias do desaparecimento de Tim Lopes, uma denúncia anônima foi feita e alguns detetives descobriram um túmulo secreto num descampado próximo a um campo de futebol rudimentar no topo da colina da Pedra do Sapo. Lá, eles descobriram fragmentos de ossos queimados de vários indivíduos. Ao que tudo indicava, não se tratava apenas de um túmulo, mas sim de um cemitério clandestino. O fato, seguidores, é que exames de DNA foram feitos naquelas ossadas todas, e desta forma foi identificada positivamente uma pequena parte do osso da costela pertencente a Tim Lopes. Também foram encontrados enterrados no local um relógio de pulso e um crucifixo pertencente a ele, assim como a microcâmera que ele usava naquela noite para fazer as suas filmagens no baile funk. O relatório final da polícia do inspetor Daniel Gomes tinha 658 páginas. Ele concluiu em sua investigação que Tim Lopes não havia filmado o baile funk na Vila Cruzeiro, mas escreveu que o jornalista filmou os traficantes comercializando drogas e carregando armas naquela noite. O chefe de Tim Lopes na Globo disse que ele estava trabalhando em uma história sobre exploração sexual no baile funk, com o entendimento de que ele tentou obter imagens de lá, e se ele não tivesse sido abordado relativamente cedo naquela noite, teria conseguido. Daniel escreveu que se a Globo tivesse notificado a polícia meia-noite do dia 2, talvez isso não houvesse tido chance de acontecer. O Jornal Nacional posteriormente transmitiu uma resposta através do apresentador William Bonner, criticando o relatório de Daniel Gomes, afirmando que as imagens gravadas por Tim Lopes foram destruídas nas micro-ondas e que a comunidade da Vila Cruzeiro pediu ajuda ao jornalista no combate à prostituição infantil nos bailes funks que ali se realizavam. O Jornal Nacional afirmou também que Tim Lopes foi produtor dos bastidores do Feirão das Drogas em 2001, então a sua aparência não teria sido necessariamente reconhecida. Em seguida, a governadora do Rio na época, Benedita da Silva, retirou Daniel Gomes do caso. No dia 7 de julho de 2002, os restos mortais de Tim Lopes foram enterrados no cemitério Jardim da Saudade, no subúrbio carioca de Sulacap, e o funeral contou com a presença da governadora do estado do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Após 5 anos dos fatos, um adolescente que esteve presente no assassinato de Tim Lopes foi preso no sul do Brasil. Na época da morte do jornalista, ele estava com 12 anos de idade e foi contratado para comparar
o combustível diesel e levar até o topo do morro e atear fogo no jornalista. Após a sua prisão em 2007, ele deu um relato detalhado à polícia sobre aquela noite e falou com um grupo de jornalistas, acrescentando ao que havia sido dito anteriormente durante a investigação. 9 traficantes procurados pela polícia que acabaram sendo julgados e presos foram Elias Maluco, André Capeta, Ratinho, o Boizinho, o Xuxa, o Zeu, Primo, o Cadê e o Frei. Esses 9 traficantes envolvidos na morte de Tim Lopes foram perseguidos e 3 foram mortos pela polícia. Elias Maluco foi condenado em 25 de maio de 2005 a 28 anos e 6 meses de prisão. Acabou sendo encontrado morto pela polícia durante o cumprimento de sua pena. Zeu, Cadê, Ratinho, Boizinho e Xuxa foram sentenciados a 23 anos e meio de prisão. Já Ângelo Ferreira da Silva, conhecido na favela como Primo, recebeu uma pena menor de 15 anos. Tim Lopes foi premiado após a sua morte com o maior prêmio de direitos humanos do Brasil, o Prêmio Direitos Humanos, em 17 de 12 de 2012. Entre outros destinatários do prêmio foi entregue pela presidente Dilma Rousseff a Tânia Lopes, irmã do jornalista, no Itamaraty, em Brasília. Em 2017, ele foi homenageado com o prêmio Vladimir Herzog. Agora, seguidores, chegou a hora que eu mais gosto nesse vídeo, onde vocês vão poder responder as minhas perguntas através dos comentários. E as perguntas de hoje são: número 1. Se Tim Lopes não fosse investigar esse caso, que culminou na sua morte, a polícia conseguiria desbaratar essa gangue de traficantes? Número 2. Tim Lopes foi apenas uma vítima desses criminosos ou foi também um herói para a nossa sociedade depois que tudo isso aconteceu? A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vão navegar pela internet em busca de novas histórias para contar aqui no canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. E ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu vou trazer aqui para o canal. Me procurem na minha outra rede social também, na página @o Navegante Criminal, tudo junto em minúsculo. E até o próximo vídeo.